Olá, essa é a disciplina de Engenharia de Software 1, do período de 2020.1, ministrada para o curso de Ciência da Computação. Eu sou o professor Lincoln Souza Rocha e estou responsável pela disciplina nesse semestre. A intenção dessa videoaula é fazer uma descrição geral do que será a disciplina, né, de, dos conteúdos que serão abordados, o objetivo, né, apresentar a metodologia de como a disciplina será ministrada, como serão feitas as avaliações, os ambientes de ensino-aprendizagem e comunicação que iremos utilizar ao longo dessa disciplina e apresentar a bibliografia utilizada para a confecção desse material didático. No mundo moderno, né, tudo ou é software ou é controlado por software. Se você avaliar no ambiente normal, aonde você vai, você irá perceber que o software está em todo lugar, quer seja na gestão empresarial, onde empresas de qualquer tamanho, né, dependem de diversas plataformas de sistemas computacionais para viabilizar e automatizar seus processos internos, quer seja de gestão, quer seja de operação. Se nós pensarmos no âmbito do governo, nós temos o governo eletrônico, onde os governos acabam interagindo com os cidadãos por meio de sistemas computacionais, quer seja para coletar impostos, realizar eleições, coordenar dados e ações relativas à saúde pública, ou mesmo no comércio eletrônico, onde as pessoas, né, conseguem, através de sistemas desenvolvidos para esse fim, adquirir produtos de empresas através de um contato direto e um acesso direto aos estoques fornecidos por essas empresas. Não obstante, o software também encontra-se embarcado em diferentes dispositivos e produtos de engenharia, que nós podemos perceber, tais como automóveis, aviões, satélites, robôs, celulares, dentre outros. O software também está contribuindo, de uma certa perspectiva, para renovar a indústria de serviços tradicionais, como a telecomunicação, transportes em grandes centros urbanos, hospedagem, lazer e publicidade. A gente pode perceber uma grande influência do software nessas plataformas de comunicação, com redes sociais digitais, meios de jogos online e publicidade, da forma como as empresas atingem os usuários com suas propagandas direcionadas. Não obstante, uma vez que o software permeia toda a sociedade, tem essa vital importância, é necessário que crie-se uma maneira adequada e sistemática para desenvolver e construir soluções no âmbito dos sistemas computacionais que atendam a requisitos de qualidade e que garantam que essas soluções sejam sustentáveis e que não gerem prejuízos. Essa atividade sistemática nós chamamos de engenharia de software, que de forma geral podemos dizer que trata da aplicação de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para desenvolver, operar, manter e evoluir software. Ou seja, a engenharia de software é a área da computação que se preocupa em propor e aplicar princípios de engenharia na construção de software. Sendo assim, faz-se necessário para os estudantes de ciência da computação conhecerem um pouco melhor como essa disciplina sistemática é aplicada e por isso se justifica essa disciplina no contexto de um curso de graduação. De uma forma geral, né, como nós mostramos, a compreensão dessas técnicas de engenharia de software, elas são necessárias para a formação de bons profissionais, que nós vamos chamar aqui de uma maneira mais geral de engenheiros de software, no contexto da nossa disciplina. Se a gente atentar para o mercado local de trabalho, no início do ano saiu uma reportagem no portal de notícias G1, fazendo levantamento e mostrando que um dos cargos que mais cresce no mercado de trabalho, em número de vagas, é o cargo de engenheiro de software e suas variantes, tendo mais de 100% de crescimento nos últimos 2 anos. Não obstante, existem variações
dessa denominação engenheiro de software, como a gente pode ver nessa lista dos top, né, áreas de empregos, né, que mais cresceram entre 2018 e 2019, nós podemos encontrar, além de engenheiro de software, que teve um crescimento de 167%, o desenvolvedor front-end, o consultor SAP, né, que é um sistema de consultores relacionados a sistema de gestão empresarial, desenvolvedor mobile, ou seja, desenvolvedores que estão focados em construir aplicativos para o ecossistema de aplicações móveis, em smartphones, tablets e assemelhados. Arquitetos de soluções que estão preocupados em como construir soluções robustas, dinâmicas, escaláveis, que deem vazão a sistemas de e-commerce, né, que têm acesso massivo. Analistas de infraestrutura plena, que são aquelas pessoas responsáveis por configurar o ambiente, que darão suporte a sistemas complexos, como esses sistemas de e-commerce, que inclui, para além das vendas e transações de vendas, o processamento de logística de entrega. Analista de banco de dados, que são aqueles analistas ou parte dos engenheiros preocupados em como os dados devem ser armazenados, tratados e guardados de forma que virem um artefato valioso para a organização. Nesse contexto, o objetivo dessa disciplina, então, é introduzir ao aluno aos conceitos básicos da engenharia de software, apontando por que é necessário entender dessa sistemática de construção de software, mas, pelo outro lado, mostrando para ele quais são as atividades, os princípios, as práticas, as técnicas, os métodos, as ferramentas que podem ser usados para a construção de software, obviamente com qualidade. De forma resumida, então, o objetivo é que o aluno, ao final do curso, consiga aprender, né, de forma sólida os princípios e as práticas da engenharia de software. A ementa dessa disciplina ela está composta de várias partes, né, que envolvem desde a gerência de projeto, estimativas de custo, a especificação, documentação de requisitos, a modelagem, definição de interface, modelagem de dados, né, técnicas que estão relacionadas com design e arquitetura do software, gerenciamento e controle de versão, verificação, onde entra validação, teste, inspeção e, obviamente, todo o processo relacionado à manutenção e documentação. De forma mais precisa, a disciplina está dividida em 3 grupos de conteúdos, né? O que nós chamamos o primeiro grupo, que é de fundamentos da engenharia de software, que deve cobrir 20% da carga horária da disciplina, que inclui uma introdução geral sobre como é a engenharia de software, o contexto de surgimento da engenharia de software, a introdução aos processos, né, que são uma espécie de guias prescritivos de como o software deve ser construído, falar de processos de software específicos, né, tal como o Extreme Programming, né, o XP, que permite usar técnicas com um apelo mais ágil no desenvolvimento de software, o método Scrum, que na verdade acumula uma perspectiva mais holística sobre a gestão do projeto em si, requisitos de software, como os principais métodos ou metodologias para fazer o gerenciamento dos requisitos do software. O segundo bloco de conteúdo envolve o que nós chamamos do conteúdo relacionado ao projeto do software. Então, uma vez que você consegue prescrever a atividade de como o software vai ser construído, as atividades pela qual o software vai passar, entender como os requisitos, ou seja, aquilo que o software precisa entregar enquanto produto, nós temos que passar por uma fase que se chama de projeto, né? Então aqui a gente vai ver algumas abordagens que permitem ao engenheiro de software, né, desenhar uma solução de software de tal sorte que no momento seguinte seja interessante, é possível passar a fase de implementação daquele design, né? No terceiro grupo de conteúdos, a gente
foca no que nós chamamos de práticas modernas de engenharia de software. E aqui a gente vai fazer muito baseado em no que nós chamamos de atividades hands-on, né? Mão na massa, utilizando técnicas de testes automatizados, refatoração de código, qualidade de software, versionamento de código e um conceito mais recente que chamamos de DevOps, né? Que é a parte que é uma forma de unir o que nós chamamos de desenvolvimento e operação do software de uma forma unificada, de tal sorte que o engenheiro de software não só é capaz de desenvolver o software, mas também de monitorar e configurar o ambiente de operação desse software. Assim, a nossa metodologia, né, ela está dividida em aulas virtuais, que elas serão do tipo videoaulas, como essa que vocês estão acompanhando, e encontros virtuais, que nós utilizaremos a plataforma Google Meet para fazer esses encontros presenciais em horários previamente estabelecidos. As práticas dentro da disciplina, elas ocuparam 50% do nosso foco, e elas vão cobrir o que nós chamamos de exercícios de fixação, aqueles cujo objetivo é apenas para sedimentar o conhecimento, e oficinas de desenvolvimento, naquelas são as quais nós buscaremos desafiar o aluno para ir além daquele conceito básico e desenvolver uma atividade prática que envolve um raciocínio lógico sobre os conceitos apresentados. A disciplina será avaliada, né, o aluno será avaliado no contexto dessa disciplina de três maneiras. A primeira maneira, né, a primeira parte da avaliação, ela é composta por o que nós chamamos de avaliação de aprendizagem, que são uma espécie de provas de pergunta e resposta, onde o aluno irá responder através de um instrumento de avaliação online, um conjunto de perguntas, e numa segunda etapa ele será arguído em função das respostas que ele deu nessa avaliação. A segunda parte da avaliação, ela pressupõe uma espécie de projeto final, aonde os alunos em grupos irão aplicar práticas de engenharia de software apresentadas durante a disciplina em projetos open source disponíveis na internet em repositórios públicos. De tal forma que se espera que atividades que vão desde a gestão do projeto, documentação, controle de versão, teste automatizado, correção de bugs e dentre várias outras práticas, os alunos vão vivenciar, experimentar isso no ambiente de um software real que é utilizado por muitas pessoas ao longo do globo, né? E para finalizar a história da composição da nota final, a ideia é que a gente tenha 50% dessa nota seja focado nas avaliações parciais, né? Essas avaliações onde o aluno vai responder questões em um modelo de dois tempos, né? Como eu mencionei anteriormente. Ele, através do instrumento de avaliação online, ele responde e depois passa por uma arguição. Então, em princípio, teremos uma ou duas avaliações ao longo da disciplina, e essa média ela comporá 50% da nota do aluno. Os trabalhos práticos, basicamente as oficinas de desenvolvimento, eles comporão 20% dessa nota do aluno, né? Então, essas atividades onde os alunos farão de forma síncrona ou assíncrona, né? Ou seja, em um tempo determinado, durante um período de uma aula, de um encontro virtual, ou assíncrona, com um deadline a ser cumprido para a execução daquela tarefa, ele será computado uma nota, e a média o somatório e a média dessas notas, né, das atividades práticas, comporão 20% da sua nota total. E por fim, o projeto final, que eu acabei de explicar, que valerá 30% da nota final do aluno. Assim, se o aluno atingir
a média maior ou igual a 7, então será aprovado por média. Caso contrário, fará uma prova final. E se essa prova final, somada à média que o aluno obteve ao longo da disciplina, for maior ou igual a 5, e a prova final for maior ou igual a 4, então estará aprovado. Caso contrário, nos veremos no ano que vem para uma outra edição dessa disciplina. Os ambientes de comunicação, onde nós faremos a divulgação do material didático e a discussão sobre as atividades práticas, utilizaremos o YouTube para postagem das videoaulas e o Google Meet para os nossos encontros síncronos. Os ambientes de comunicação serão o SIGA, que é o sistema oficial da universidade, e o nosso grupo no Telegram, conforme convite que já foi feito aos alunos através da própria plataforma SIGA. As nossas práticas elas vão variar muito do tipo de objetivo. Portanto, algumas plataformas que nós utilizaremos para essas práticas estão dispostas aqui nesse slide e envolvem o Git, a linguagem de programação Java, obviamente que não só Java, mas Python, qualquer outra linguagem que seja de interesse dos alunos em fazer as alterações nos projetos práticos, isso será muito bem-vindo, mas os ambientes como Docker, Git, o Travis, as ideias, Eclipse, IntelliJ, compõem um conjunto de ambientes e ferramentas que nós pretendemos utilizar ao longo da disciplina para execução de práticas. A bibliografia básica da disciplina é composta pelo livro do Somerville, basicamente ele é uma referência principal, do Pressman, de engenharia de software, que é uma abordagem mais profissional, e o do Padua Filho, que é uma engenharia de software, fundamentos, métodos e padrões. Aqui está a lista da bibliografia complementar, onde alguns assuntos são melhor pensados dessa bibliografia complementar e compõem o nosso bojo de recursos para compor esse material didático. E, por fim, a bibliografia inspiradora, que é o livro de Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio, que é um livro que se encontra disponível online, e é aberto, ou seja, não precisa pagar para ter acesso ao conteúdo do livro, que pode ser encontrado no endereço que encontra no rodapé da imagem de descrição do livro. Bom, chegamos ao fim dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.